Daí, pessoal, mais uma resolução. As raízes do polinômio p de x igual a x na quarta menos 1 são. Então, eu quero as raízes desse polinômio. O polinômio, então, deixa eu colocar para ti aqui, ó, é p de x igual x elevado à quarta potência menos 1. Pelas alternativas que se apresentam aí, é possível de se resolver essa questão no modelo mais curto, né, através de análise das alternativas. Como assim? Bom, utilizando o conceito de raízes, tá? O que é raiz? O que são as raízes do polinômio? Vou colocar assim, ó. Raiz ou raízes de p de x. Bom, a raiz do polinômio p de x é o valor, ou são os valores, que quando eu substituo o valor no lugar do x, resulta zero. É como se eu fizesse p de x igual a zero. Então, quando eu substituo o x pelo valor da raiz, o polinômio se anula, ou seja, o polinômio dá zero. Então, a raiz é o valor que anula o polinômio. Então, se eu quero descobrir a raiz desse polinômio, qual é o meu primeiro passo? Igualar isso a zero. X na quarta menos 1 igual a zero. Ou ainda, x elevado à quarta potência é igual a 1. Bom, eu vou pensar assim, ó, qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 1? Logicamente que uma raiz fica bem fácil de entender, né? É 1. Então, eu tenho aqui x1 igual a 1. Como se eu pensasse aqui ainda, x igual a mais ou menos a raiz quarta de 1. Então, uma das raízes é 1. E outra coisa que eu consigo pensar também é na raiz igual a menos 1. x2, né? Menos 1. Porque se eu coloco aqui, ó, no lugar do x, eu coloco menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência também vai dar... Menos 1 elevado à quarta potência também vai dar 1. E aqui eu tenho, ó, 1 igual a 1, ou ainda aqui 1 menos 1 igual a 0. Ok? Então eu tenho aí duas raízes conhecidas, duas raízes reais, 1 e menos 1. Bom, então eu vou olhar para as alternativas e vou procurar em qual delas que tem o 1 e o menos 1. Ó, letra A não tem nem o 1 nem o menos 1, está eliminada. Letra B tem, olha só aqui, ó, tem o 1 e tem o menos 1. Mas aí são dois defeitos nessa alternativa. Primeiro, que só tem 3 raízes e como o grau do polinômio aqui, ó, é 4, eu preciso de 4 raízes. Só tem 3, então isso é um defeito. Segundo defeito, 0 como raiz desse polinômio. O 0 só funciona como raiz, vou botar aqui, ó. 0 pode ser raiz, 0 é raiz de algum polinômio se o polinômio não tiver termo independente, ou seja, o termo independente é igual a 0. E aqui eu tenho o termo independente, ó, igual a menos 1, o número sozinho, né, o número sem o x, está aqui menos 1. Então, se eu não tivesse esse menos 1, se fosse assim, ó, p de x igual a x na quarta, ou fosse p de x igual a x na quarta mais 2x, por exemplo, nesses dois exemplos eu tenho raiz igual a 0, porque não tem termo independente, ok? Bom, então, esse 0 aqui não pode ser como raiz. Então, além de só ter 3 elementos no conjunto solução, ainda tem o 0 que não pode servir como raiz desse polinômio, já que ele apresenta termo independente. Então, letra B está eliminada. Letra C, ó, letra C tem o 1, beleza. Tem o menos 1, beleza. E tem mais 2 raízes. Então, a letra C, ela pode ser a resposta. Não sei se é, mas pode ser. Letra D, não tem o 1 e nem tem o menos 1. Olha só, o que eu tenho aqui, ó, é 1 mais i. E o que eu tenho aqui é 1 menos i. Então, a letra D não tem a raiz nem 1 nem menos 1. Então, a letra D também não pode ser a alternativa correta. Letra E, também, ó, não tem nem o 1 e nem o menos 1. Aqui tem menos 1 mais i e menos 1 menos i. Então,
Essa letra I também não pode, que não manifesta as raízes reais 1 e menos 1. Logo, realmente, a única alternativa plausível, só sabendo-se que as raízes reais são 1 e menos 1, é a letra C. Então, a resposta é a letra C. Ok? Mas se eu quisesse ainda elaborar um processo resolutivo para encontrar essas outras duas raízes, para encontrar aqui o I, que é a terceira raiz, e o menos I. Se eu quisesse descobrir esse I e esse menos I. Bom, vou usar aí o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, tá? Então vou colocar assim, ó. O polinômio então é x, p de x, igual x na quarta menos 1. Vou armar o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, onde eu coloco em cada aplicação do dispositivo prático uma raiz conhecida. Então, uma raiz conhecida que eu tenho é o 1. Então, vou usar esse 1 aqui, ó. Vai nesse espaço aqui, ó. O 1 entra aqui, a raiz conhecida entra aqui. Em cima, aqui nessa parte, vão os coeficientes do polinômio, mas na forma completa e ordenada. Então, se o polinômio ele tem grau 4, eu tenho que pensar que ele é x na quarta mais 0x na terceira, já que não tem o x na terceira, mais 0x ao quadrado, já que não tem x ao quadrado, mais 0x, já que não tem termo em x, e menos 1. E aí, esses coeficientes eu transfiro para o Breuer-Ruffini. Então, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos 1. Então, entrando com isso, ó, aqui é 1, 0, 0, 0, menos 1. Para aplicar o Breuer-Ruffini, esse primeiro valor aqui, ó, eu repito, eu baixo ele aqui, sempre. Então, eu tenho que aqui é 1. Aí no Breuer-Ruffini eu faço o movimento. Para cá eu sempre vou multiplicar. E depois, quando eu retorno para cá, eu vou operar sinais. Tá? Então, para a esquerda, multiplica. Para cá, ó, multiplica. E na volta aqui, tu vai operar com o próximo. Então, fazendo isso bem devagar. 1 vezes 1 multiplica. 1 vezes 1, 1. Agora opera aqui, ó. 1 com 0, 1. Agora, de novo, multiplica para cá e depois opera com esse segundo 0. 1 vezes 1, 1. 1 com 0, 1. De novo, 1 vezes 1, 1. 1 com 0, 1. De novo, multiplica. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. Ó, zerou. E aí, dando 0 aqui no final, ó, comprova a existência dessa raiz, ou comprova que realmente essa raiz é raiz. Ok. O que eu tinha aqui? Ó? Eu tinha aqui esse polinômio, nessa linha, ele estava em quarto grau. Quando eu aplico Breuer-Ruffini através de uma raiz conhecida, eu baixo esse polinômio para terceiro grau. Como eu conheço uma segunda raiz, que é a menos 1, eu vou reaplicar Breuer-Ruffini para a raiz menos 1. Então, vou fazer mais uma linha aqui. E vou colocar a segunda raiz conhecida, que agora é a menos 1. E aí, refaço todo o procedimento. Ó. Repito o primeiro aqui, ó, esse 1 aqui vai descer. Então, aqui é 1. Multiplica para cá e opera para esse outro sentido. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com 1 é 0. 0 vezes menos 1 dá 0. 0 com esse 1 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com esse 1, menos 1 com 1, 0. Ó, de novo deu 0, confirmando a segunda raiz. E aí, nessa terceira linha aí do dispositivo de Breuer-Ruffini, eu tenho os coeficientes de um polinômio escrito em segundo grau,
quarto grau original, apliquei uma vez, baixa para terceiro grau, aplico o Breuer-Ruffini pela segunda vez na outra raiz, baixo para segundo grau. Então, se isso aqui é uma estrutura em segundo grau, esse polinômio é 1x ao quadrado, mais aqui 0x, mais 1. Ou seja, x ao quadrado, mais 1. Está aí o polinômio de segundo grau. E aí, para eu resolver isso, né, igualo a zero, para encontrar as outras duas raízes que estão faltando, x ao quadrado é igual a menos 1, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1, sabemos por definição que vale a partícula i. Então, aqui eu tenho uma terceira raiz x3 igual a i. Eu tenho uma raiz x4, que é menos i. É como se fosse aqui, ó, mais raiz de menos 1 menos raiz de menos 1, onde a raiz de menos 1 é a partícula imaginária i. Ok? Então, eu tenho as quatro raízes. Quais são elas? Eu tenho 1, menos 1, que foram praticamente dadas aí, né? Tenho também a raiz i e menos i, as duas raízes aqui conjugadas. Ok? E aí se confirma para mim a alternativa C, 1 menos 1, i menos i. Ok? Então era isso. Espero que o vídeo esteja te ajudando nos seus estudos. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.